Bom, vamos lá. Então, começando hoje, né? Primeira aula, primeira matéria de linguagem de programação, primeira linguagem aí, né? Separamos o C# para a primeira linguagem, nenhum motivo específico. Dani ficou feliz. Na verdade, tem um motivo específico, porque se eu tivesse colocado Kotlin primeiro, todo mundo ia estar falando que era favoritismo meu. Então, a questão foi eu não poder escolher a linguagem que eu gosto mais primeiro, porque senão eu ia induzir demais, entendeu? Então, nossa primeira linguagem de programação vai ser C#, tá? Então, começando hoje, o que a gente vai falar nessa primeira parte aí, né? A gente vai explicar um pouquinho de o que é o C#, o que é essa linguagem, como que ela funciona e tudo mais, né? Quais são os parâmetros e tudo mais, e como que ela é executável. Lembra que toda linguagem de programação, o resultado final é com que a máquina execute. A gente vai explicar um pouquinho, só para vocês terem na cabeça de como que o C# conversa com a máquina, e dali para frente vocês podem, né, já ter mais facilidade de, opa, eu já sei o que ele está fazendo ali e tudo mais, tá? Então, começando aqui, né, primeira coisa, né, Microsoft C#, aqui em cima tem a documentação deles, tá? É docs.microsoft.com ptbr/.net/C#. Então essa aqui é a documentação oficial. Vocês que estão entrando no mundo da programação agora, primeira dica do Rafa já no começo da aula. Se baseiem sempre na documentação. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que isso aqui é como se fosse a bíblia de cada linguagem. E as linguagens vão mudando de tempo em tempo. Então hoje você está programando C# de um jeito. Eu estou ensinando vocês a programarem C# de um jeito. Nada garante que essa programação, que esse C# vai continuar assim nos próximos meses. Então a ideia é, sempre quando vocês forem começar um projeto novo, um código novo, ou seja o que for, vocês têm que sempre olhar a documentação para ver se não mudou alguma coisa. Mudou a versão, mudou a forma de inicializar, mudou a forma de contextualizar. E o legal, né, é que a Microsoft ela é bem justa nesse ponto. Ela tem em português. Então vocês não vão ter nenhum problema de ler ali a documentação, né, ter alguma dificuldade. É tudo bem traduzidinho, bem legal. Então, né, já fica a dica que esse cara aqui, a partir de hoje, para quem gostar do C#, né, uma das nossas intenções aqui é apresentar outras linguagens, não só as linguagens que o mercado está buscando aí, né? A gente vai mostrar outras linguagens que tem bastante demanda de mercado, e uma delas é o C#, e aí vocês, quem gostar, a partir de agora vai começar a consultar a documentação sempre para ter alguma dúvida. Ah, eu não lembro como funciona o if, eu não lembro como funciona o for, documentação. Eu não lembro como eu faço uma constante, eu não lembro como faz uma variável, documentação, tá? Bom, o C#, né, pronuncia-se C# em português, em inglês seria C#, dá quase no mesmo, né? É uma linguagem de programação moderna, tá? Orientada a objetos e do tipo seguro. O que isso quer dizer? Lembra que a gente ensinou orientação de objetos na última aula? Isso quer dizer que todo o C# ele é baseado em classes e objetos. Igual a gente estudou, e vocês vão perceber isso de uma forma muito legal. O C# tem suas raízes na família das linguagens do C, e os programadores em C, C++, Java e JavaScript o reconhecerão imediatamente. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que muitas das termologias que a gente tem no C#, assim como no Java e até no JavaScript, vieram do C, né? Foi uma das primeiras linguagens aí que a gente teve, que é usada até hoje, tá? Então o C# ele veio como uma nova versão do C, obviamente que com outras funcionalidades e tudo mais. Pontos importantes, né? Uma das vantagens aqui, né, do C#, né? O C# hoje é uma das principais linguagens da Microsoft, embora existam outras como o F# e o Visual Basic. Hoje eu posso dizer assim que 90% do mercado da Microsoft é orientado a C#, tá? Então essas outras duas linguagens elas são muito pequenas comparadas com o C#, até pela questão da entrega, né? O C# ele entrega muito mais ambientes, né, e muito mais sistemas do que o F# e o Visual Basic, tá? Outra vantagem do C# é que ela é 100% orientada a objeto, o que quer dizer que não existe código do C# sem existir uma classe. Isso traz a segurança da orientação a objetos desde o primeiro arquivo. Ou seja, a gente tem aí tudo que a gente falou ali de orientação a objeto, a gente vai ter no C# desde o nosso primeiro arquivo. Vocês vão perceber que isso realmente é desde o primeiro arquivo. Entre os pontos fortes do C# comparado com outras linguagens, né, e tudo mais, o que a gente tem aí de vantagem no C#? A primeira coisa, né, coleta de lixo, que na verdade o termo certo, né, traduzir aqui para vocês, mas o termo certo é garbage collector. O que esse termo quer dizer? O C# ele tem um coletor de lixo, uma coleta de lixo muito eficiente. O que é essa coleta de lixo? Eles fazem reciclagem de plástico? Claro que não. Qual que é a ideia?
Como ele é orientado a objeto, a gente guarda muita coisa em memória. Então a gente fica guardando as nossas classes em memória. Lembra que a gente já falou disso? Que uma variável é um espacinho em memória e uma classe nada mais é que uma variável maior guardada na memória, né? Então um objeto ali, né? É a instância, o objeto é o preenchimento do molde que a gente está guardando ali na memória. Só que conforme o sistema vai passando, algumas classes não vão sendo mais utilizadas. E essas classes vão ficando na memória, às vezes sem utilização. Uma das vantagens do C# é justamente que ele sabe utilizar e olhar para aquela classe e falar, essa classe não está mais em uso, eu posso limpar ela da memória. Então, o garbage collector, ou a coleta de lixo, nada mais é que a inteligência que o C# tem por trás para olhar para a memória e falar, opa, esse objeto não está mais em uso, eu posso limpar o espaço dele da memória. E fazendo isso ao longo dos programas para que ele tenha sempre uma memória bem limpa ali, só com aqueles objetos que estão sendo utilizados mesmo, tá? Uma outra vantagem que o C# tem, né, que também é um termo em inglês, a gente vai acabar falando bastante termos em inglês, né? Em português, tipos anuláveis, mas o termo original é null safety. O que esse termo quer dizer? Null safety quer dizer que o C# por padrão não aceita nulos tirando objetos, ou seja, os tipos primitivos não podem ser nulos. E isso é um dos defeitos do Java, né? Que por sinal o Kotlin corrige também. Mas um dos defeitos do Java é que ele é tudo nulo. E aí, como ele é tudo nulo, às vezes você tem que corrigir muitos problemas e ficar checando muitas vezes se aquela variável é nula para ela não dar uma exceção durante o código. O C# não tem esse problema. Por padrão, os tipos primitivos e tudo mais, né? Eles não são nulos por padrão. Isso quer dizer que se eu precisar de um nulo, eu preciso forçar na programação. Isso acaba fazendo com que o meu código gere menos erros, tá? Outra questão importantíssima que a gente tem aí no C# é a manipulação de exceção, tá? Então isso tem em várias linguagens, mas isso não é diferente, a gente vai falar disso ao longo aí do nosso projeto. Outra coisa que o C# tem, que muitas outras linguagens também têm, são expressões lambdas, que a gente vai falar disso, são formas de fazer microfunções de uma maneira muito mais simplesinha de se fazer. Aqui o próximo ponto é exclusivo, só o C# tem isso e é muito legal, eu gosto muito. O C# tem uma linguagem de consulta integrada que a sigla é LINQ. O que o LINQ faz? O LINQ faz com que a gente consiga manipular listas e muitos objetos de uma forma como se a gente estivesse acessando o banco de dados. Lembra lá nas aulas do Dani de banco de dados que a gente fazia where data de não sei o que lá, maior não sei o que lá, where ID não sei o que lá, where preço maior que não sei o que lá? A gente consegue fazer isso dentro do C# de uma forma muito usual, como se estivesse escrevendo um SQL. Então isso é bem legal. Outra coisa que o C# tem, né? Por padrão ele é síncrono, então ele roda numa thread única, porém ele pode fazer operações assíncronas, que são o quê? Você abrir várias threads para resolver vários problemas em paralelo. E por último, né? Uma questão que a Microsoft gosta de pontuar, que é justamente os controles de versão, que nada mais é que, embora a Microsoft vai sempre evoluindo o C#, quando ela traz uma versão nova, saiu a versão 5.2, 5.5, 6, a versão que você está não para de funcionar. Isso se chama controle de versão. Quer dizer que quando ele sobe uma versão nova, a versão atual não deixa de funcionar. Quem quiser usar a versão nova, migra para a versão nova. Obviamente que pode ser que haja correções para fazer naquele código na versão nova, mas quem não quiser fazer aquela migração, não tem importância. Ele pega e se mantém no código do jeito que está. Hoje, né, o C# é uma linguagem compilada e interpretada, e isso tem um motivo muito importante. E aí vem uma questão de historinha que já vamos entrar ali naquele próximo tópico. O C# é uma das linguagens projetadas para funcionar no Common Language Infrastructure, que é o CLI, né, da Microsoft e da plataforma .NET. O que isso quer dizer? Vou explicar para vocês. Até deixei aqui, né? O que acontece? Até meados dos anos 2000, ali, principalmente quando ainda estávamos na gestão do Bill Gates, a Microsoft ela tinha um pensamento de que, muito parecido com a Apple, diga-se de passagem, que toda a plataforma, todo o desenvolvimento Microsoft só funcionava no Windows. Então, lá para o começo, né, para os meados dos anos 2000, você queria desenvolver Microsoft, você tinha que ter um Windows. Se você tinha um macOS, você não conseguia desenvolver Microsoft. Se você tinha um Linux, você não conseguia desenvolver Microsoft. Você obrigatoriamente tinha que ter uma máquina Windows, um servidor Windows, um banco de dados Windows para poder fazer o seu sistema funcionar. E, obviamente, isso fazia
com que naquela época o Java ele tinha justamente essa desconstrução de pensamento. O Java falava, eu tenho que funcionar em todo o sistema operacional, eu tenho que funcionar com qualquer banco, eu tenho que funcionar em qualquer máquina, em qualquer servidor. Isso fazia com que as empresas, quando fossem tomar uma decisão de mercado, as empresas ficavam assim, eu tenho parceria com a Microsoft? Não tenho. Então eu não vou arriscar de fazer em Microsoft, porque se eu fizer em Microsoft, obviamente, eu algum dia vou ficar preso a só rodar em Windows. E eu não quero isso, porque eu não tenho parceria com a Microsoft. Então acontecia muito que muitas empresas optavam por Java justamente por essa questão de que o Java ele podia rodar em qualquer sistema operacional, em qualquer servidor, né? Isso fazia com que a empresa pudesse negociar um pouco a mais, porque se você só pode fazer em Windows, a Microsoft vai cobrar o preço que ela quiser no servidor dela. Você só tem a opção do servidor dela, então o mercado fica um pouco mais difícil, né? Você não consegue negociar tantos preços. Então no meado dos anos 2000, muitas empresas caíam muito para o Java, para o PHP, justamente por causa disso. Porém, a Microsoft viu, né, que isso não era uma boa vantagem com o passar dos anos. E aí eles criaram a plataforma .NET, que é justamente onde o nosso C# roda, né? Justamente uma das coisas que a gente instalou no nosso último vídeo lá, que é o quê? A plataforma .NET é justamente o meio de campo para que o C# rode em qualquer sistema operacional, né? Então, ele até comentei aqui, né, que não contente com isso, a Microsoft criou a plataforma .NET justamente para que as suas linguagens e aplicações rodassem indiretamente da escolha de ambiente do cliente. Isso foi um marco importantíssimo para a Microsoft. A Microsoft hoje só tem 1 trilhão de evaluate justamente por causa dessa decisão que elas tomaram há 10 anos atrás. A Microsoft não teria o tamanho que ela tem hoje se não fosse por essa decisão de fazer o .NET. Tanto que hoje, tirando JavaScript, C# mercadologicamente tem muito mais requisição, muito mais vaga de emprego que o próprio Java. Ou seja, com essa decisão, a Microsoft, né, e com toda a questão de marketing, né, dos MVPs e tudo mais que a Microsoft fez, obviamente fez com que ela pegasse a curva e passasse o Java na questão de mão de obra de projetos, tá? E aí, qual que é o legal, né, da plataforma, né, .NET? É que hoje ela é uma das líderes de mercado de programação, dando suporte a todos esses sistemas operacionais. Então hoje, se você está programando em .NET, você pode programar para Windows, para macOS, para iOS, para tvOS, para watchOS, para Linux, para Android, além de acertar todas as arquiteturas de processador. Sistema 64 bits, sistema 32 bits, ARM 32 bits e ARM 64 bits, tá? Então, a Microsoft, quando ela implantou o .NET, ela justamente colocou aí, abriu o mercado para que você possa programar para qualquer sistema operacional e qualquer plataforma utilizando o .NET. E, por causa disso, o .NET hoje é uma das linguagens mais full stack que a gente tem. Hoje a gente pode programar para .NET em praticamente todos os tipos de sistema, né? Lembra os tipos de sistema? Back-end, front-end, mobile, infraestrutura, DevOps, sistemas em mainframe e tudo mais. A Microsoft com o .NET faz com que a gente possa ter todas essas partes desenvolvendo em C#. Então, o que a gente tem hoje aí, por exemplo, que a gente pode desenvolver em .NET com C#? A gente pode fazer aplicativos web, APIs da web e microserviços. A gente pode fazer funções sem servidor na nuvem. A gente pode fazer aplicativos nativos na nuvem. A gente pode fazer aplicativos móveis nativos. A gente pode fazer aplicativos da área de trabalho, e aí tem 3 tecnologias, né, dentro do .NET para fazer aplicativos da área de trabalho. A gente pode trabalhar com jogos, né? O Unity, ele roda em cima da plataforma .NET, diga-se de passagem. Internet das coisas, IoT, a gente pode fazer com o .NET. Aprendizado de máquina, né, que é o Machine Learning, né, que o pessoal costuma usar, também pode ser feito com .NET, com C#. Aplicativos de console, ou seja, aqueles aplicativos que rodam no terminal também podem ser feitos com C#. E serviços no Windows, né? Um banco que fica rodando ali no seu sistema operacional e tudo mais, tá? Então vocês perceberam que, obviamente, que o nosso C# hoje ele é bem poderoso e ele atinge bem diversas funcionalidades aí, diversos tipos de sistema, tá? E aí a gente volta para o C#, né? Eu precisei contar para vocês quem que é o .NET, porque por mais que a gente esteja falando da linguagem C#, o C# só está rodando hoje no macOS que está aqui do lado, nos meninos que tem Linux ou quem tem macOS aí, além do Windows, por causa do .NET. Então vocês precisavam entender quem que era o .NET nessa equação, para que agora a gente possa explicar como
que o computador entende o C#. Então, o que acontece? Os programas em C# são executados no .NET, obviamente, um sistema de execução virtual chamado de Common Language Runtime. Então, o que acontece? Lá dentro do C#, né, do .NET, a gente tem um programa, um sistema, que fica dentro do próprio .NET, que chama Common Language Runtime. Né? Em português, isso aqui seria a linguagem comum de execução. E é um conjunto de bibliotecas e classes que a gente utiliza para que quando a gente rodar o nosso código, automaticamente os nossos programas rodem sem nenhum problema, tá? E aí isso é uma sigla, né? CLR. Ele fala assim que o CLR é a implementação da Microsoft da CLI, né? Que é aquele Common Language Infrastructure que eu já tinha comentado para vocês, que é um padrão internacional. A CLI é a base para a criação de ambientes de execução e desenvolvimento no quais as linguagens e bibliotecas funcionam em conjunto diretamente. O que isso quer dizer? Vou explicar agora, né? Eu expliquei o que cada ponto faz e agora eu vou explicar o fluxo. Então, o que acontece? O código-fonte escrito em C# é compilado em uma linguagem intermediária, lembra que a gente falou de linguagem intermediária? Que está de acordo com a especificação do CLI. Essa linguagem intermediária, os recursos como bitmaps, né, que são arrays ali, cadeias de caracteres e tudo mais, são armazenados num assembly, certo? Que é um arquivinho de linguagem de máquina, né? O assembly é um arquivo de linguagem de máquina, normalmente com uma extensão de DLL. Talvez vocês devam ter visto diversas mensagens ao longo da vida de vocês falando de DLL e vocês nunca souberam o que é isso. Um DLL nada mais é que um assembly, uma linguagem de máquina que o Windows interpreta, tá? E aí ele conta que um assembly contém um manifesto que fornece informações sobre tipos, versão e cultura do assembly, porque a gente sabe que o assembly pode mudar de sistema operacional para sistema operacional. Quando o programa C# é executado, o assembly é carregado na CLR e a CLR executa a compilação just in time, né? Ou seja, no momento ali que você está mandando executar o código, para converter esse código interpretado que já foi compilado em instruções da máquina nativa. Ou seja, falei bastante, né, siglas aqui e vou resumir. Você escreve em C#, o C# compila. Quando ele compila, ele junta tudo isso numa DLL. A DLL fica lá quietinha. A hora que você manda executar, ele pega essa DLL, manda para esse compilador, né, para esse Common Language Runtime, e esse Common Language Runtime interpreta isso, ou seja, é mais ou menos como uma linguagem compilada e interpretada. Lembra que eu falei que ela é compilada e interpretada? O Java é assim também. Então eu primeiro compilei o meu código C# numa DLL. Depois que eu peguei essa DLL e passei ela na CRL, a CRL lê essa DLL, ela entende esse DLL, e aí ele tem o papel de fazer a tradução para a máquina. Então, a máquina não precisa entender DLL, até porque quem entende DLL é o Windows. É só o Windows que entende arquivos DLL. Então, ele pega e faz assim, isso aqui é uma DLL? Beleza, pum. Tô lendo, tô interpretando. Computador, executa isso. Computador, executa aquilo. Ou seja, de tudo que está na DLL, o nosso CLR interpreta e manda para a nossa linguagem de máquina nativa. Tá? Por isso que hoje os DLLs rodam no Linux, rodam no macOS, rodam no iOS, no watchOS, no Android. Justamente por quê? Porque tem esse CRL no meio que quando ele lê essa instrução, bonitinha, né? Ele lê essa instrução, fala, legal, isso aqui é um DLL, tá válido, tá funcionando. Ele pega e fala para a máquina como que a máquina tem que executar. Né? Lembram lá da linguagem de programação que eu expliquei que existem linguagens que são compiladas e linguagens que são interpretadas? Que a compilada é você escreve na linguagem da máquina e o próprio compilador entende esse arquivo. E as interpretadas é que você escreve de um jeito, aquele interpretador lê e passa para a máquina. No caso do C#, ele primeiro foi compilado num assembly, numa DLL, o interpretador fica paradinho, quando você manda executar, ele pega essa DLL e passa para o computador. Isso aqui é mais para cargo de conhecimento. Vocês não precisam decorar isso aqui, lembrar o que é CLR, CLI, mas é legal vocês saberem, né? A gente sempre vai muito na linha, né? A Devaria tem esse costume de ensinar a base. Se vocês não sabem como a linguagem funciona, não adianta vocês programarem. Então é legal que vocês saibam, legal, minha linguagem é compilada, porque aí ele gera uma DLL, e aí eu tenho um programinha lá do .NET, que eu nem lembro o nome, que pega e transpila isso para o meu sistema operacional, seja ele qual for. Na hora que você anexa isso ali, você fala, opa, legal, então agora eu já sei como a linguagem funciona, agora é bora codar, certo?